Bem, nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Emmanuel vem comentar na lição 43 do livro Caminho, Verdade e Vida, Consultas. Várias vezes o espírito de má-fé cercou o mestre com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizaria. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheio de sabor divino. Referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O Mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração: Tu, porém, mestre, que me dizes a isso? E a resposta não se fará esperar como divina luz do grande silêncio. O título do estudo de hoje é Consultas. Né? E essa consulta, ela está sendo uma consulta feita ao nosso anjo da guarda, a esses espíritos amigos que se propõem a ter como missão nos ajudar aqui na jornada, que é difícil, essa jornada que nós temos aqui na Terra. Eles sabem que é difícil porque eles, para poderem reunir condições de nos ajudarem, eles já passaram pela prova, o gênero de prova que nós passamos, e por isso se propuseram a estar nos ajudando. Mas o que acontece é que o texto de hoje vem dividir dois momentos, né? Um primeiro momento ele vem falar dos testes que Jesus estava passando o tempo todo. Por exemplo, pagar o imposto. Você deve pagar o imposto ou não? Foi uma pergunta que foi feita para deixar Jesus, na época, em maus lençóis, porque se ele dissesse que era para pagar, o povo judeu ficava contra ele, que o povo judeu estava sendo massacrado na época com pagamento de imposto, pagava imposto 3 vezes. Para o governo do Império Romano, para o governo local, duas vezes para Roma, e uma vez para Jerusalém, para o templo ainda. Era tributado 3 vezes. Então ele ia ficar na bronca, o povo ia ficar na bronca com ele. Se ele fala que não, ia ficar contrário a César, aos romanos. Ele seria preso, seria criticado de qualquer maneira. Ele, com uma inteligência acima da média, acima do normal, ele simplesmente viu lá, o que está na moeda? É César, então dá a César o que é de César e Deus o que é de Deus. E deu a resposta ali. Nesse momento, ele também está sendo consultado, né, com relação à mulher que vai ser apedrejada. Então, falar, a lei manda aqui agora. O que você fala? Você é contrário a Moisés? E aí, o que Jesus faz na hora? Ele se abaixa, ele olha para cada um e começa a escrever com uma pedra no chão qual é a maior dificuldade, ou vamos usar o termo evangélico, o pecado de cada um. Então você imagina, né? Ele olha para o primeiro e fala, gula, escreve lá, segundo, embriaguez, terceiro, roubo. É claro que o quarto e o quinto já saíram fora porque não queriam ter a sua vida exposta, assim, começaram a sair um por um, eu também sairia. E no final ele vira para a mulher e fala, cadê aqueles que te acusavam? Então vai, não peques mais para que nada de pior não te aconteça. Mas na verdade ele acabou não dando uma resposta, falou, você vai contrariar a lei de Moisés? Ele estava sim contrariando aquilo na lei de Moisés, que era temporário, que era passageiro, que foi só para conter um povo, porque na verdade a legislação feita por Moisés ela pode ser dividida em 2 partes. Os 10 mandamentos e a legislação civil que foi feita para a época. É claro que essa legislação civil já ficou para trás há muito tempo e, graças a Deus, ainda com costumes bem medievais, mas os 10 mandamentos não. A doutrina espírita fala que é o frontispício de todo o movimento cristão. São para toda a eternidade aquele ali. Mas ele vem dizer para a gente que, por vezes, a gente está sendo o tempo todo testado. E num segundo momento do estudo, ele vem falar para a gente o seguinte, ele vem falar que a palavra dele era firme, incontestável, cheio de sabor divino, né? E que a gente tem que ter essa preocupação
de perguntar para a gente o que faria o mestre se fosse a gente. Ó, tu, porém, mestre, o que me dizes a isso? Quando a gente faz essa pergunta, gente, para a gente mesmo, com fé, essa pergunta tem resposta. A resposta vem na nossa consciência, a gente não ouve normalmente com esse ouvido. Algumas exceções, algumas pessoas ouvem com esse ouvido. A gente ouve com a voz da consciência. Então eu estou fazendo aqui a minha prece fervorosa e agora o que, que eu faço? E começa a ver as ideias. Ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não, mas é melhor tomar esse caminho. Aí você escolhe com o seu livre-arbítrio, porque senão não teria mérito, né? Você estaria deixando alguém escolher. Não, as ideias vão aparecer e você vai escolher uma, mas quem está soprando as ideias, quem está informando para a gente, está sendo o nosso anjo da guarda, esse que está sendo preposto aí de Jesus para cuidar de cada um de nós e está sendo contato até direto de Jesus com relação a gente, né, é um intermediário. Então ele bota aqui para a gente, ó, Jesus fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. E o mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção. Ele até fala, a gente costuma gastar, às vezes, grandes patrimônios no direito, né, os advogados aí dos dias de hoje, os pareceres dos profissionais e tal, quando muita coisa a gente resolveria se interrogasse a nossa consciência, que, ó, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Tu, porém, mestre, que me dizes a isso? Ele vem dizer que, ó, frequentemente vão surgir casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver, de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte para a gente mesmo, ó, tu, porém, mestre, que me dizes com relação a isso? A resposta não se fará esperar como divina luz do grande silêncio, a resposta vai aparecer. Então a gente começar a entender o seguinte, essas dificuldades que aparecem aqui na vida, a gente vai ter o tempo todo, a todo momento, e são dificuldades sempre da mesma ordem. É de ordem financeira, é de ordem material, é uma doença na família, é uma pessoa que terminou de ficar desempregada e está pedindo ajuda, precisando ajuda, e você simplesmente vai virar para o mestre, e agora, mestre, o que o senhor faria se estivesse no meu lugar? Como eu devo agir? E a gente começa a ter as respostas, e as respostas vão chegar para a gente, exigindo muitas das vezes da gente um certo sacrifício. Falar, olha, agora você já tem os elementos. É dinheiro para ser emprestado, por exemplo? Ué, você tem como até ficar endividado agora durante um tempo, mas uma dívida que vai servir para ajudar uma determinada pessoa. Você pega aí, por exemplo, Chico Xavier tem um relato na vida dele que é muito, muito bonito, ele falando do pai dele, que ele, numa família de 15 filhos no total, só ele e o pai trabalhavam para sustentar a família toda, e tem um determinado momento que o pai adoece e fica em casa. O pai ganhava, aliás, a renda dos dois, somando, dava 2.000 contos de réis, e o pai precisava tomar 2 vacinas por mês, que custavam 1.500 cada uma, quer dizer, ficava devendo 1.000 por mês. E ele falando assim, não, os credores lá de Pedro Leopoldo foram bastante gentis com a gente, mas meu pai não podia deixar de tomar aquela vacina. Enfim, então tudo que acontecia com a gente, então tudo que acontece com a gente pode submeter, faz a pergunta através da oração à nossa consciência, e fala, o que eu faria, o que o senhor faria nesse momento? E a resposta vai vir, e muitas das vezes a resposta vai exigir da gente coragem e determinação, porque ela vai estar dizendo respeito a problemas que a maioria das vezes a gente sabe como fazer, mas sabe que tem sacrifício, sabe que tem renúncia, sabe que tem que ter resignação, mas sabe também, de certa maneira, a gente até, de certa maneira, a gente fica esquecendo isso, mas a gente sabe que o retorno lá na frente, a resposta vai ser a gente ter a consciência tranquila de que o que eu podia fazer foi feito no momento em que foi preciso. Essa resposta, ela vai te dar uma porta aberta para as boas moradas do Pai e para a situação da vida. Não existe nada melhor do que você colocar a cabeça no seu travesseiro e falar assim, ó, eu fiz da maneira correta, eu fiz como eu gostaria que alguém fizesse por mim. Eu agi como bom samaritano, que ao invés de passar direto por aquela situação, deu toda a atenção àquela pessoa e, inclusive, é referido por Jesus na época pela atitude dele, pela caridade. Que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.